É por isso que você gasta em jogo. Vamos para mais uma parte do livro A Psicologia Financeira. Ninguém é maluco. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,000000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. O que ele quer dizer com isso é que o seu modo de pensar sobre dinheiro pouco afeta o mundo, as suas experiências pessoais, mas afetam demais a sua vida. Por quê? Afeta tanto você e afeta tão pouco o mundo, porque justamente o local onde você nasceu, as experiências que você teve, quem te criou, elas vão moldar a sua forma de enxergar o que deve ser feito em determinadas situações. Se o país estava em crise ou não, se você passou por guerras, se você passou por um período de inflação, se as ações estavam ruins ou não na época que você nasceu, tudo isso vai moldar os seus pensamentos, sua forma de agir, portanto. Então, você acaba achando que aquela sua forma de pensar é como o mundo funciona, mas não é bem assim, porque cada pessoa, diante de todos esses fatores que a gente recebe durante a vida, vai ter uma visão diferente a respeito do que deve ser feito. A gente pode até fazer um teste na nossa casa mesmo, né? Perguntando, e aí, o que você acha, qual a sua opinião? As pessoas concordam sempre com você? Já viu que não, né? Aqui ele vai falar sobre essas experiências de alguns estudos que ele tirou, como por exemplo de pessoas que nasceram na crise de 1929, pessoas que nasceram durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas que nasceram durante a tal crise de 29, mas que não foram afetadas em nada, e pessoas que foram afetadas e muito por essa crise. Então ele vai comparando aí como as pessoas enxergam, né, o mundo. E ele fala que a predisposição dos investidores individuais em assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um. Ele vem falando aqui também a respeito dos gráficos das pessoas que nasceram na década de 50 e 70, como estava a economia e como elas costumavam se comportar. E a gente vê que é bastante diferente o grau de confiança que ela tem em alguns pontos, como investir ou não em ações, fala bastante sobre o período do momento de vida ali que ela nasceu. Ele fala algo bem interessante, que é a frase que eu iniciei aqui no vídeo. E eu vou ler para você. Por que tem gente que gasta tanto em jogo? E olha o que geralmente essas pessoas vão pensar. Você vive de salário em salário e guardar dinheiro parece algo impensável. A perspectiva de aumentar esse salário também parece impensável. Você não tem como pagar por férias bacanas, carros novos, plano de saúde ou casas em bairros seguros. Seus filhos não têm acesso à faculdade sem que você assuma uma dívida incapacitante. A maioria das pessoas que leem livros sobre finanças ou já possuem ou têm uma boa chance de obter coisas que você jamais terá. Comprar um bilhete de loteria é o único momento da sua vida em que você pode sonhar de modo palpável em conquistar as coisas boas que essas pessoas já têm e com as quais nem precisam se preocupar. Você está comprando o bilhete por um sonho e essas pessoas não têm como entender isso, porque elas já estão vivendo um sonho. É por isso que você compra mais bilhetes do que elas. E então aqui explica muita coisa, porque pessoas gastam muito dinheiro com jogos. E aqui ele fala que isso é bem contraditório, porque as chances são de 1 em milhões de você ganhar. Além disso, ele tá falando aqui sobre uma pesquisa que ele fez lá nos Estados Unidos, que foi feita, e em média as pessoas mais pobres, elas gastavam 412 dólares por ano, em média, né? Em bilhetes de loteria. E aí, quando você ia perguntar se essa pessoa tinha alguma reserva de emergência para se algo acontecesse, elas não tinham nada, mas elas gastavam 412 dólares por ano em jogo. E aqui ele fala que
Você não precisa concordar com esse raciocínio. Comprar bilhete de loteria quando não se tem dinheiro continua a ser uma péssima ideia. Mas eu consigo entender de algum modo porque algumas pessoas continuam comprando esses bilhetes. E em contraposição, ele também fala que as pessoas que têm mais dinheiro compravam muito menos bilhetes. E aqui ele fala uma coisa importante que ajuda a explicar por que é tão complicado tomar decisões financeiras e por que existem tantos comportamentos inadequados, é perceber o quanto esse assunto é recente. E ele explica que como esse assunto é recente, a gente não sabe como agir nas situações do dia a dia, do que fazer com o nosso dinheiro, porque a gente não tem exemplos para seguir. E a gente está, na verdade, criando aí essa trajetória para o futuro, de ter esses exemplos. Então, não deveria ser motivo de espanto para ninguém o fato de muitos de nós sermos péssimos em guardar dinheiro para a aposentadoria. Ele fala aqui que ninguém é maluco, somos só novatos com isso. Então, é muito pouco tempo, segundo ele, para que a existência do sistema financeiro moderno. Então, todos fazemos loucuras, coisas malucas com dinheiro, porque todos somos relativamente novos neste jogo. Mas o que parece maluquice para você pode fazer todo sentido para mim. Só que ninguém é maluco. Todo mundo toma decisões com base em experiências pessoais singulares que parecem fazer sentido em um determinado momento. Então, aqui a gente entende um pouco da questão psicológica e a respeito do dinheiro. Como isso molda nossas ações em relação ao que fazer. Mas eu acho que algumas lições aí ficaram bem aparentes, né? Que você tem que procurar saber se aquilo que você tá fazendo é algo que a mínima chance de você ganhar. Então, acho que seria melhor você investir em outra coisa, né? Não naquilo. Naquele bilhete de loteria, por exemplo. E você também aí se preocupar com a questão de o que você vai fazer quando ficar mais velho. A aposentadoria. E aí, vocês pensam nisso? Qual vai ser o caminho a trilhar? Já guardam um dinheiro para isso? Fica o questionamento. Até o próximo vídeo. E me siga aqui, não deixe de curtir e compartilhar. Abraço!